Imagino que você já esteja confortável em ler, interpretar e até mesmo em criar árvores filogenéticas. Aqui está um exemplo com apenas algumas espécies. Construímos nossas árvores usando caracteres, o que significa que usamos características físicas que possuem estados de caráter diferentes em diferentes espécies. Marcamos onde pensamos que esses caracteres aparecem na árvore, e assim podemos seguir ao longo da árvore desde os ancestrais até agora, construindo um conjunto de caracteres que distinguem cada espécie ou cada nó. Sabemos que a espécie neste nó deve ter um corpo longo e dedos curtos, mas não deveria ter garras, porque se a espécie desse nó tivesse garras, esperaríamos que seus descendentes também tivessem garras. Mas a espécie 4 não. Se disséssemos que este nó não tinha garras, isso significaria que as garras evoluíram e quase imediatamente desapareceram. Isso não é muito parcimonioso. Podemos ter certeza de que esse nó também não tinha garras, basicamente pelo mesmo motivo. Obviamente, as garras são análogas neste clado, porque evoluíram 2 vezes diferentes em 2 linhagens diferentes. Mas os cotovelos são homólogos em 3 de nossas espécies, porque os cotovelos evoluíram no ancestral comum de 2, 12 e 22. Se tivéssemos informações genéticas para essas espécies, poderíamos ter construído uma árvore de genes. Aqui está uma árvore hipotética muito simples, onde há apenas alguns pares de bases que conhecemos para cada espécie. Vamos supor o mais simples de todos os casos, em que cada espécie é completamente fixa para o seu genótipo nesse locus. E vamos supor que o grupo externo, que não é mostrado nesta imagem, tinha a sequência TAGCCT. Também estamos assumindo que, de alguma forma, genotipamos perfeitamente todos os nossos fósseis e espécies existentes. Quando verificamos nossa genotipagem, obtemos que o genótipo do ancestral comum mais recente de todo este clado é CAG-CCT. Então, eles têm um polimorfismo em um único nucleotídeo. Comparado com o grupo externo, eles têm um C, onde o grupo tinha um T. As espécies 41 e 75 são os 2 descendentes diretos. Então, ambos herdaram o C de 18, mas também têm suas próprias mutações. 41 tem um polimorfismo em comparação com 18, e 75 tem uma duplicação em tândem. Cada um dos descendentes de 75 tem novas mutações próprias, mas é claro que eles mantêm a duplicação em tândem de seu ancestral compartilhado, e as outras mutações de seus ancestrais também nessa linhagem. Os descendentes de 41 parecem 41, mas com modificações, e conforme seguimos essas linhagens, eles adquirem mais pequenas mutações. Mas geneticamente, as 3 espécies nesta parte do clado parecem mais semelhantes entre si do que com o outro clado. Então, uma árvore que construímos com sequências de genes funciona exatamente como uma árvore construída de caracteres. Podemos até ter sequências gênicas homólogas ou análogas. Aqui a repetição em tândem entre 3 e 4 é homóloga, porque eles a herdaram de seu ancestral comum. E 22 e 12 tiveram exatamente a mesma sequência, mas não a herdaram do seu ancestral comum. Suas linhagens convergiram nessa sequência. Em genética de populações, queremos deixar de pensar sobre genes e todos os alelos ligados a indivíduos para apenas usar suas frequências em nível populacional. Para falar sobre teoria da coalescência, queremos fazer uma coisa muito semelhante. Queremos deixar de pensar em árvores onde as características e genótipos estão ligados aos indivíduos para apenas nos preocuparmos com os genes e não em qual indivíduo eles estão. Então vamos fazer o mesmo tipo de árvore, mas em vez de olhar para as diferenças fixas entre espécies, vamos pegar uma única espécie ou população e perguntar sobre um gene e há quanto tempo esse gene evoluiu. Então, temos o nosso gene como existe agora, mas ele existe em todos os indivíduos em uma população e tem existido por algum tempo desconhecido. Nosso objetivo é construir uma árvore da história desse gene. Como todos na população têm o mesmo gene, já que esse gene é fixo, não podemos construir nossa árvore de nenhuma das maneiras que já aprendemos, pois não há diferenças para usar aqui. Então, em vez disso, vamos usar lógica e teoria para construir o melhor palpite possível. Isso parece bastante complicado e obscuro, mas na verdade é baseado em probabilidades e matemática que você já conhece. Então,
Em nossa população, nós genotipamos 10 indivíduos. Vamos supor que eles sejam diploides, então cada um deles deve ter 2 cópias desse gene e todos são homozigotos. Também vamos supor que o tamanho da nossa população não muda de geração para geração e que as gerações não se sobrepõem. Isso significa que todos os indivíduos da geração nascem na mesma época, acasalam por um curto período e nunca mais acasalam. É importante notar que não temos que assumir essas coisas. Essas suposições são específicas para este exemplo em particular. A coalescência, as análises de coalescência, ainda funcionam quando o tamanho da população muda, ou se os indivíduos são haploides ou poliploides, e funciona também com múltiplos alelos. Estamos apenas fazendo um exemplo muito fácil. Também ressalto que, embora tenhamos genotipado apenas 10 dos indivíduos, na verdade havia 100 indivíduos na população que amostramos. Queremos desassociar os genótipos dos indivíduos, então queremos apenas 20 genes e não nos importamos de quem são e também não nos importamos com qual é esse genótipo especificamente. Agora precisamos definir algumas variáveis, como o tamanho da nossa população. Não o tamanho da nossa amostra de 10 indivíduos, mas o tamanho da população geral, que é 100 na verdade, e deve ser o tamanho efetivo da nossa população. Para este exemplo, vamos supor que N, ou seja, o tamanho do censo populacional, é igual a NE, que é o tamanho efetivo da população, o que significa que ambos serão 100. Cada um desses círculos representa uma de nossas cópias de genes e estão todos em uma caixa rotulada Now, que significa agora, Isso porque eles são todos dos indivíduos existentes, atuais, que acabamos de genotipar. Cada uma dessas cópias de genes em nossa caixa Now deve ter sido herdada de um dos pais, e sabemos que o tamanho da população dos pais deve ter sido de 100 indivíduos ou 200 cópias de genes, porque dissemos que uma de nossas suposições é que o tamanho da população é sempre o mesmo. Aqui estou apenas mostrando 20 das 200 cópias de genes que sabemos que existiam na última geração. A última geração é rotulada como T-1, que significa o tempo agora menos uma geração. Construímos árvores de coalescência começando agora e voltando ao passado, porque nossas populações são discretas e com um tamanho populacional constante. O pai de cada cópia do gene atual, o parental, deve estar na geração anterior e deve estar em uma das 200 cópias representadas por essa caixa amarela. Então, agora a nossa pergunta é: para cada uma de nossas cópias de genes na caixa Now, qual cópia específica na T-1 é o ancestral de cada uma? Vamos começar com apenas uma cópia do gene atual. Para essa cópia específica do gene, há uma chance de 1 para 200 de que tenha vindo de qualquer uma das cópias do gene em T-1. Pode ajudar a imaginar nossa cópia do gene atual como um cromossomo inteiro. Quando os diploides acasalam, cada parental dá uma cópia de cada um dos seus cromossomos à prole. Se havia 100 indivíduos na geração T-1, isso significa que havia 200 cromossomos, mas qualquer cópia que temos agora foi transmitida de um único cromossomo em um único parental. Assim, qualquer cópia do gene que temos agora só pode ter vindo de um dos 200 cromossomos parentais da última geração. Então, há 200 cromossomos de onde poderia ter vindo, mas na verdade só veio de um deles. Isso significa que há uma chance de 1 para 200 de escolhermos o ancestral T-1 correto a qualquer momento que tentarmos. Isso é verdade para todas as nossas cópias atuais do gene. Cada um tem 200 cromossomos potenciais dos quais poderia ter vindo, mas na verdade só veio de um deles. E, portanto, há uma chance de 1 para 200 de que qualquer cópia atual tenha vindo de qualquer cópia em T-1. Quando estamos falando de coalescência, estamos perguntando se algum de nossos genes atuais compartilhou um ancestral. Não apenas qual é a chance de ser de um determinado ancestral. Então precisamos trabalhar um pouco mais. Se esses são os pais, os parentais dessas 2 cópias do gene, então essas 2 cópias do gene atual não coalescem na geração T-1. Então eles não têm um ancestral compartilhado em T-1. Digamos que isso aconteceu em vez disso. Nossas cópias de genes atuais coalescem, vamos admitir isso. Ambos são do mesmo ancestral em T-1. Quais eram as chances disso acontecer? As chances disso também são 1 para 200. Isso porque uma vez que escolhemos que esse ancestral é o ancestral específico dessa cópia do gene e traçamos essa relação, voltamos à nossa chance de 1 para 200 de que nossa outra cópia do gene tenha vindo de qualquer um desses dados alelos. Portanto, há uma chance de 1 para 200 de que essa cópia do gene atual em particular tenha vindo desse ancestral T-1 específico.
Esse valor de 1 para 200 só é verdadeiro para este exemplo em particular, porque neste exemplo em particular tínhamos 100 indivíduos. Então temos 200 cópias do nosso gene, mas se tivéssemos centenas ou milhares de indivíduos, como sabemos um pouco de genética, podemos simplificar essa ideia em uma pequena equação. A chance de que qualquer par particular de cópias de genes atuais compartilhe um ancestral comum na geração anterior é de 1 sobre 2n. Então, já dissemos que, no nosso caso, n é igual a 100. E se multiplicarmos 100 por 2, obtemos 2n. Então, essa equação definitivamente funciona para o nosso pequeno exemplo. Tudo o que estamos dizendo aqui é que precisamos escolher um dentre muitos que temos, porque cada gene atual só pode ter um ancestral direto. Precisamos de n, porque é de quantos indivíduos temos que escolher nosso único ancestral. E precisamos do 2, porque não estamos realmente escolhendo entre indivíduos, estamos escolhendo entre cópias. E assim, cada indivíduo terá 2 cópias de genes, porque são diploides. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais difícil. E se quisermos saber sobre todas as nossas cópias de genes de uma só vez? Vamos chamar o total de cópias de genes de K. Bem, sabemos que K é igual a 20, porque é quantos genes genotipamos. Nós genotipamos 10 indivíduos, que são 20 cópias de genes. E sabemos que cada par tem 1 para 200 de chance de coalescer na geração T-1. Então, o que precisamos saber agora é quantos pares temos? Quantos pares de cópias de genes podemos fazer a partir do nosso conjunto de 20 cópias de genes? Para descobrir isso, precisamos de um pouco mais de matemática. Você pode não ter usado isso desde o ensino médio, mas espero que tenha alguma recordação de análises combinatórias. É a equação que se parece com isso aqui. Para encontrar a probabilidade de que qualquer um dos nossos genes atuais coalesçam em T-1, precisamos saber quantos pares diferentes de genes atuais poderíamos ter. Para fazer isso, precisamos calcular com esta fórmula. Se simplificarmos, os fatores comuns, obtemos 20 vezes 19 sobre 2, que resulta em 190. Assim, podemos fazer 190 conjuntos diferentes de 2 genes a partir das nossas 20 cópias de genes. Quais são as chances de que qualquer um dos nossos 190 pares possíveis coalesça na geração T-1? Bem, já descobrimos a probabilidade de um par se unir em T-1, coalescer em T-1, e agora sabemos que podemos tentar 190 vezes. Isso significa que só precisamos multiplicar 190 por nossa chance de sucesso e isso nos dará uma chance de sucesso de 95%. Portanto, há uma chance de 95% de que um par de nossos genes atuais coalesça na geração T-1. Bom, 1 sobre 2n nos disse a probabilidade de um par se unir, e o número de combinações nos disse de quantas maneiras poderíamos ter um par. Se tratarmos essas equações como nossos números e apenas multiplicá-las, acabamos com a equação K multiplicado por K menos 1, tudo isso sobre 4n, que deve nos dar a probabilidade de que qualquer um de nossos pares atuais coalesça em T menos 1. E se preenchermos a equação com os nossos mesmos números, essa equação aqui, obteremos a mesma resposta, 0,95. Uma chance de 95% é bastante alta. Então, digamos que eles coalesçam. Isso significaria que nossa árvore se parece com isso. A maioria dos genes tem ancestrais únicos, mas esses dois compartilham um. Eles se uniram, eles coalesceram na geração T-1. Toda vez que isso acontece e há um evento de coalescência, esperamos que a probabilidade do próximo evento de coalescência fique menor. Isso porque uma de nossas suposições era de que o tamanho da população sempre permanece o mesmo. Isso significa que o denominador de nossa equação sempre será o mesmo número para uma dada população, mas o nosso K continuará diminuindo. Porque agora que tivemos um evento de coalescência, não temos tantas cópias de gene. Temos apenas 19 exemplares diferentes no T-1. E esse é o nosso novo ponto de referência. Isso significa que para descobrir a probabilidade de um evento de coalescência na geração T-2, precisamos comparar a T-2 com a T-1. Portanto, nosso novo K é 19, mas o tamanho da nossa população permanece o mesmo. Se colocarmos esses números em uma calculadora, obteremos que a chance de coalescência em T-2
é de apenas 85%. Isso ainda é muito alto, mas é 10% menor do que da última vez, então é uma queda muito grande. Se continuarmos, podemos determinar a probabilidade de todos os eventos de coalescência. E assim como esperávamos, a probabilidade diminui toda vez que nosso K diminui. Mas também diminui um pouco a cada vez. O primeiro evento foi quase certo de que aconteceria na geração T-1, porque a probabilidade era muito alta. Mas as duas últimas cópias do gene têm apenas 0,5% de chance de coalescer em qualquer geração. Portanto, o primeiro deve acontecer imediatamente, mas levará muito tempo para que os posteriores realmente aconteçam. Quanto tempo vai demorar? Para encontrar a taxa, o que queremos saber é algo como: quantas gerações serão necessárias para obter uma coalescência? Bom, nossa probabilidade está realmente nos dizendo quantos eventos de coalescência esperamos ver em uma determinada geração. Então, para perguntar quantas gerações são necessárias para obter a coalescência, precisamos apenas fazer a matemática da relação oposta, ou seja, precisamos inverter a nossa divisão. Agora, o número superior permanecerá o mesmo e o número inferior ficará menor toda vez que tivermos uma diminuição de K. Então, o que isso significa é: esperamos que, à medida que a probabilidade fique cada vez menor, a taxa deve ficar cada vez maior. E isso faz sentido, porque quando você tem uma probabilidade muito pequena de algo acontecer, levaria muito tempo para que isso acontecesse, não é? Se preenchermos a taxa para todos os nossos números, obtemos esta coluna. Quando tínhamos 20 cópias de genes, havia 95% de chance de que elas coalescessem em uma geração. Virando a equação, obtivemos uma taxa de 1,05 gerações. E isso faz sentido. Se há uma chance de quase 100% de coalescência, então devemos tentar apenas, talvez, uma vez para que a coalescência ocorra. Quando temos um K de 15, nossa probabilidade de coalescência em uma geração era de cerca de 50%. E acontece que nossa taxa é de apenas 2. Isso também faz sentido. Se houver 50% de chance de que algo aconteça, eu espero ter que tentar cerca de 2 vezes para que funcione. Quando temos apenas 2 cópias de genes, esperamos que demore muito, 200 gerações, porque a probabilidade desse evento acontecer é muito baixa. Mas essas taxas são para cada número de K individualmente. Se quisermos saber quanto tempo levará ao todo, precisamos adicioná-los. Esta é a taxa acumulada. Tudo o que fizemos foi pegar todas as taxas e somá-las. Então, quando tínhamos 20 cópias de genes, esperávamos que demorasse um pouco mais de uma geração para que a coalescência acontecesse. Portanto, a nossa taxa cumulativa, quando K é igual a 20, é apenas 1,05. Assim que tivermos 19 cópias, esperamos que demore um pouco mais, 1,17 gerações, para que um evento de coalescência aconteça. Então, para descobrir a taxa acumulada, adicionamos apenas 1,17 a 1,5 para obter 2,22. Como você pode ver na parte inferior, já descobrimos que teríamos que esperar uma média de 200 gerações para um evento final de coalescência. Mas como temos que esperar que todas as anteriores aconteçam primeiro, a espera total é, na verdade, cerca de 380 gerações em média. Gerações, em média, não são anos, então ainda não sabemos quanto tempo temos que esperar exatamente. Para descobrir quanto tempo isso vai levar, precisamos saber algo sobre o organismo. Na verdade, não há muitos organismos reais que atendam às nossas suposições, porque assumimos muitas variáveis para facilitar a matemática. Mas um diploide com gerações não sobrepostas, por exemplo, são as cigarras. Se estivéssemos estudando as espécies de cigarra, chamadas de 17 anos, todas elas saem a cada 17 anos, acasalam e depois morrem. Então, o nosso tempo de geração é de 17 anos e nós apenas multiplicaríamos nossa taxa ou nossa taxa acumulativa por 17. Então, por exemplo, levaria 6.460 anos, em média, para ver as 2 últimas cópias de genes coalescerem, se estivéssemos construindo nossa árvore para cigarras de 17 anos. Se estivéssemos estudando um organismo com tempo de geração de 1 ano, então esperaríamos que 20 cópias coalescessem cerca de 380 anos atrás. A resposta em anos, então, depende do organismo. É importante lembrar que, embora estejamos usando números específicos como 20 cópias em 100 indivíduos, as taxas não são números exatos de gerações, são médias.
Então, essas 5 árvores foram todas feitas usando exatamente as suposições que usamos antes e todas foram construídas com a mesma tabela de probabilidades que usamos. Mas todas as árvores parecem ligeiramente diferentes umas das outras, isso porque a probabilidade é sobre o acaso. Se construímos 100 árvores genéticas com esses dados, 95% das vezes, ou seja, em cerca de 95 dessas árvores, deveremos ter um par de genes coalescendo na geração T-1. Mas nas outras 5 árvores não teremos nosso primeiro evento de coalescência até a geração T-2, ou talvez T-3 ou T-4, e talvez algumas delas tenham 2 eventos de coalescência na mesma geração. Outra maneira de pensar sobre isso é que se lançássemos os dados, jogo de dados, jogássemos os dados 100 vezes, esperaríamos obter cada um dos 6 números igualmente. A probabilidade de obter qualquer número é a mesma, é de 16,7%. Mas se fizéssemos isso uma vez, obteríamos um gráfico como este. Por acaso, por exemplo, teríamos certamente mais números 3 ou mais uns, talvez menos 5, menos 6 do que esperávamos. Mas na verdade seria muito raro conseguirmos exatamente 16,7 para cada uma de nossas jogadas se fizéssemos isso de novo. Não ficaríamos surpresos, se fizéssemos muitas vezes, se tivéssemos uma resposta ligeiramente diferente. Mas se fizéssemos esse mesmo experimento repetidamente, esperaríamos que, se combinássemos todos os nossos gráficos, em média teríamos 16,7% em todos os nossos testes. A mesma coisa está acontecendo aqui. Seria muito improvável que levasse 5 gerações para o primeiro evento de coalescência acontecer. Na verdade, poderíamos calcular a probabilidade para isso. Então, a probabilidade de não acontecer 5 vezes, o que calcularíamos. Nossa probabilidade de que estivesse acontecendo era de 0,95, certo? O que significa que nossa probabilidade de que isso não acontecesse é de 0,05. Então, multiplicando 0,05 por ele mesmo 5 vezes, obtemos 0,000000312, ou cerca de uma chance em 10 milhões de gerarmos uma árvore que não tenha seu primeiro evento de coalescência até a 6ª geração. Assim, as árvores de coalescência sempre têm médias muito variáveis. Isso ocorre porque as taxas são médias, baseadas em probabilidades. No entanto, mesmo que as médias sejam bastante variáveis, a maioria dos eventos de coalescência acontecerá cedo. Se você olhar para todas essas 5 árvores, a maioria dos eventos de coalescência ocorreu em menos de 100 gerações, mas o último não aconteceu até depois de 300 ou 400 gerações. E isso combina perfeitamente com os nossos cálculos. Esperávamos que a maioria dos eventos acontecesse nas primeiras 100 gerações, mas que a última levasse 380 gerações em média. Então, o que a análise de coalescência faz é nos dar o tempo médio que deve levar para um certo número de alelos ter uma ancestral comum em uma população. Se a população for pequena o suficiente para que possamos genotipar quase todos os indivíduos, então K será relativamente grande em comparação com N, porque sabemos quais são a maioria das cópias dos genes para a maioria dos indivíduos. Isso nos dará uma fração em que o número superior é quase tão grande quanto o número inferior, o que significa que nossos eventos de coalescência serão muito prováveis. Assim, em pequenas populações, todos os eventos de coalescência aconteceram muito cedo. Então, se você vir um gráfico de coalescência onde tudo coalesce em apenas algumas gerações, você sabe que deve se tratar de uma população pequena. O oposto é verdadeiro também para populações grandes. Se houver muito mais indivíduos do que você pode genotipar, então a probabilidade de que qualquer par de genes que você genotipou sejam do mesmo ancestral é baixa e vai demorar muito mais para a coalescência acontecer. Então, você acaba vendo árvores assim. Se o tamanho da sua população está diminuindo, ou seja, se a população costumava ser muito grande, mas agora é muito pequena, então sua matemática lhe dará aproximadamente a mesma coisa que você obteria de uma população pequena. Se o tamanho de sua população está aumentando, seu gráfico deve se parecer com o de uma grande população, onde a raiz está distante no tempo. O exemplo que fizemos foi muito simples. Todos os nossos genótipos eram idênticos. Mas se mudarmos nossas suposições e adicionarmos um pouco mais de matemática, também poderemos fazer análise de coalescência com alelos variados. Isso nos daria uma árvore ainda mais parecida com a de caracteres que fizemos antes. Mas isso adiciona muita complexidade, então
Agora, além da aleatoriedade entre as árvores, que são todas feitas com os mesmos parâmetros, cada uma dessas árvores também pode ter as mutações em lugares diferentes. Portanto, agora temos duas camadas de aleatoriedade. Primeiro, as formas das árvores podem ser diferentes, embora tenhamos começado com os mesmos números. E segundo, cada uma dessas diferentes formas de árvores pode ter as mutações em lugares diferentes. No entanto, assim como a maioria dos eventos de coalescência deve estar próxima ao topo da árvore, esperamos que as mutações também estejam próximas ao topo. Se as mutações acabarem em lugares diferentes, isso pode indicar seleção. Então, se sua árvore se parece com isso, parece bastante normal. Um novo alelo começou e leva um tempo intermediário para se espalhar para todos os indivíduos. Ou a outra maneira de pensar sobre isso é que todos os indivíduos têm essa cópia do gene e à medida que voltamos no tempo, ela coalesce em uma taxa média. Essa taxa que vimos no nosso gráfico. Esse é o tipo de árvore que geralmente é feita por alelos neutros. Então, esta é uma árvore que está mostrando deriva genética. Se em vez disso você tiver uma árvore como esta, onde os últimos eventos de coalescência não levam muito tempo, onde todos eles acontecem muito, muito perto do topo, isso geralmente é seleção positiva. E por seleção positiva, geralmente entende-se seleção direcional. Assim, um alelo teve um efeito positivo e se espalhou muito rapidamente por toda a população. Portanto, não precisamos esperar muito tempo para que ele coalesça. Ou podemos ter uma árvore que se parece com isso, onde o alelo está demorando muito para coalescer e parece meio preso em apenas algumas colunas dos ancestrais. Essa é a seleção de equilíbrio, ou seja, tem relação com dependência de frequência, onde o alelo é bom, mas nem sempre é bom. Assim, o alelo é selecionado a favor e depois selecionado contra, e depois a favor e depois contra ao longo da história evolutiva. Esse padrão de seleção a favor, contra, impede que o alelo se espalhe muito, de modo que não se espalhe para todos na população. Mas também evita que o alelo seja extinto e forma esse tipo de árvore em forma de coluna.